Boa noite. Boa noite, Wanda. Vamos começar então. Querido Maestro Jesus, luz del mundo, divino regalo de nuestro Padre, elevamos, Señor, nuestros corazones hacia ti, agradeciéndote primeramente por tu presencia y por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Una de estas bendiciones es la capacidad de raciocinio, la oportunidad de estar aquí, Señor, estudiando, entender más por lo que es el mundo espiritual, entender esta ciencia del infinito. Agradecemos, Señor, la presencia de nuestros benefactores, pidiéndolos que nos ayuden en estos momentos a dejar de lado nuestras preocupaciones, inquietudes, concentrarnos, poner nuestra atención en las enseñanzas de hoy, porque sabemos, Señor, que este es el camino. Eso es lo que necesitamos entender y aprender para mejorar nuestra vida en este mundo. Venimos, Señor, a esta escuela para mejorarnos, para ser mejores, transformarnos, porque los caminos a veces son difíciles, sabemos que son necesarios, que tú nos pusiste aquí, Señor, para aprender con las personas correctas y en las situaciones perfectas, para que hagamos el esfuerzo, para que movamos esta fuerza en nosotros, que es la voluntad, para mejorar solamente a nosotros, pero también a nuestro mundo, pidiéndole a nuestros benefactores que nos llenen de su luz, su amor, que nos inspiren, que nos bendigan a todos y a todos aquellos que no pudieron acompañarnos, y aquellos que nos acompañarán más tarde. Gracias, Señor, nuestro estudio sea provechoso para nuestras almas, encarnados y desencarnados que nos encontramos aquí. Bendice nuestros caminos, Señor, con tu presencia y a lo más a menos con tu luz y tu amor. Gracias, Señor. Que así sea. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida, nós estamos no capítulo 2, mais uma, mais um estudo sobre a vontade. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Nós tivemos na semana passada, né? Nós começamos o estudo, estamos hoje na segunda parte. E na semana passada nós falamos basicamente, né, dessa metáfora que Emmanuel utiliza, chamando, né, a nossa casa mental de um escritório, né? E ele vai atribuir, né, a esse como um prédio, né, realmente um prédio de escritórios, e ele vai chamar, né, cada departamento da nossa casa mental, ele diz, pode corresponder como que a um departamento, né, próprio com o seu trabalho, suas finalidades. Então, nós teríamos o desejo, né, a inteligência, a imaginação, a memória, as emoções, e cada uma dessas funções, né, corresponderia a um tipo de departamento da nossa casa mental. E ele dirá, né, na sequência, que a vontade, no entanto, é o centro, né, é o operador consciente, como ele diz aqui. E nós falamos disso na semana passada, nós discutimos, né, por que que
a vontade é o centro, né, desse processo. Nós vemos aqui, né, que a Giovana fez muito bem feita a distinção entre desejo e vontade, né? Nós assinalamos que a inteligência, ela pode ser muito útil, mas ela pode ficar só no campo, né, da teoria. Nós podemos imaginar muitas coisas, mas é a vontade que determina, né? Eu posso lembrar de algumas coisas, me levar a certos pensamentos, analisar pela inteligência, mas enquanto a vontade não agir, né, nada acontece. Então, nós discutimos O bastante gerente isso. administra, né? A Exato. vontade administra esses departamentos. Exatamente. Então, tem até aqui a imagem, né, que foi usada do engenheiro, do chefe de obras, né? A inteligência, por exemplo, né, ela planeja, ela calcula, ela avalia, mas o chefe de obra aqui, aquele que coloca em execução, né? E nós até discutimos que seria talvez o gerente, né? Não necessariamente um chefe de obras. E aí nós falamos, né, então, da casa, desses vários setores, por que que a vontade seria primordial, né? Então, a inteligência, por exemplo, que eu sempre imaginei, né, como a faculdade mais importante, mas ela pode ver o caminho, calcular a distância, estabelecer o percurso, né, mas é a vontade que determina se você vai ou não, né? Então, uma vez que nós falamos disso, nós entramos na segunda parte hoje, né? E fala, né, o poder criador da vontade. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o momento ou a inércia da máquina. O movimento, não, desculpa. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Bom, então aqui nós vemos, né, que por que que Emmanuel usa, né, a imagem do pensamento como força eletromagnética, né? Vamos tentar entender o que exatamente significa isso. Então ele diz, né, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é estático e o pensamento como ah, essas duas, né, dimensões da eletricidade, ele é força eletromagnética. Então, aqui ele está dizendo que o pensamento é uma forma de energia, né, e não metaforicamente, mas realmente, né? Ele vibra, propaga-se, influencia e é influenciado, assim como os campos elétricos e magnéticos, né, que interagem na vida física. Portanto, a mente humana é comparável, né, a um gerador, e o cérebro físico é o dínamo, né, a usina. Cada ideia, emoção ou desejo é uma emissão vibratória, uma corrente que afeta o meio espiritual e a vida, né? Então, nós, por exemplo, se fizermos a comparação com a física, nós sabemos que a eletricidade, ela representa, né, elétrons em movimento, né? Então, ela tem impulso, se movimenta como uma corrente, né, elétrica, é assim que nós chamamos, é um fluxo de elétrons em movimento, né, levando consigo energia elétrica, que permite, né, tudo que nós conhecemos. Então, nós podemos dizer que a energia que se desloca, né, ela é dinâmica.
O magnetismo, ele representa, no entanto, coesão, atração, fixação. É a energia que mantém e estrutura. Os campos magnéticos, né, eles são, se nós pegarmos um ímã, por exemplo, né, ele não vai buscar nada, né, mas se você colocar um corpo que responde ao magnetismo perto dele, ele vai atraí-lo ou repeli-lo, né? Então, ele não sai buscando as coisas, né? Por isso que ele tem essa característica estática, né? Embora nós saibamos, né, que isso é só um símile, né? Então, juntas elas formam o que nós chamamos de o campo eletromagnético, né, que é dinâmico e interativo. Então, por exemplo, quando uma corrente elétrica se movimenta num fio, né, ela produz também um campo magnético, né, que se desloca com ela. Mas são duas energias de características diferentes, né, uma dinâmica, outra estática. E Emmanuel, ele usa essa imagem para mostrar o quê? Né? Primeiro, que o pensamento é dinâmico como a eletricidade, como a corrente elétrica, né? Que gera movimento, ação, decisão, né? Que age sobre as coisas, mas é também magnético, né? Como, por exemplo, o sentimento, né? Que atrai e repele, né? Então, por exemplo, nós podemos dizer que todos o envoltório, né, no nosso emocional, ele tem essa natureza magnética. Quando uma pessoa que nós não sentimos afinidade se aproxima, né, é esse campo que detecta. Quando nós temos simpatias espontâneas por alguém, é esse campo que nos diz que isso é possível, né? Quando nós nos afinamos com uma coisa que nem conhecemos, ou que vimos de longe, ou que vimos na televisão ou na internet, né? É essa disposição, né, desse campo que nos diz isso. Então, ela atrai e repele, ela cria afinidades e repulsas, né? E nós temos, então, essas duas dimensões. E ambos, né, o pensamento e a emoção, se conjugam como força eletromagnética na mente, né? Por isso que Emmanuel usa essa imagem, né, do pensamento, da mente, também como um ser que tem essa dupla natureza. Então, o pensamento humano pode ser considerado uma onda eletromagnética de natureza espiritual, né, que cria um ambiente mental ao redor do ser, né, o que nós chamamos de aura, por exemplo, né? Então, é interessante que eu não quis carregar muito, né, nos, nos, nos slides para não ficar muito. Mas André Luiz, por exemplo, ele vai nos dizer, né, nós já estudamos aqui em outros momentos, como nos estudos da quarta-feira, que a aura, por exemplo, é a resultante, né, de toda uma estrutura eletromagnética, que envolve não só o corpo físico, quanto o perispírito e o espírito, né? Nós somos seres que vibramos o tempo todo, né? E vibração cria, né, ondas que se propagam. Por exemplo, o que que é a onda de rádio, né? É uma vibração, é uma frequência que faz mexer os elétrons na antena, né? E esses elétrons, né, criam ondas que se propagam naquela frequência, né? Porque eles vibram naquela frequência. E aí você tem que ter um aparelho que capta essas ondas, né? Por isso que a gente vai selecionar, né, no seletor e captar essas ondas. Bom, na vida humana é a mesma coisa, né? Você, quando sente, pensa, deseja, lembra, você está emitindo, você está oscilando, né? E você está fazendo oscilar seu perispírito. Seu perispírito faz oscilar o meio perispiritual, né, os fluidos, e eles comunicam o teu campo eletromagnético mental em todas as direções, né? Então é isso que vai fazer com que a gente, né, entre em comunicação, tanto com encarnados quanto com desencarnados, né? Então é aí que se estabelecem, né, as leis de afinidade,
as leis de simpatia e Telepatia antipatia, também. telepatia, né? Telepatia pode entrar nisso. Nós vamos ter, por exemplo, ahm, o Alexandre lembrou a telepatia, né? Por exemplo, pessoas que estão muito distantes, mas recebem, né, o pensamento de outros, fala, pô, deixa eu ligar porque eu estou sentindo que tal pessoa está com problema ou está precisando de mim. Então, nós vamos ficando, né, à medida que prestamos atenção, nós vamos ficando sensíveis a esse tipo de coisa. Telepatia, por exemplo, é uma coisa já confirmada, né, pela parapsicologia, assim como outros eventos de natureza anímica. Então, nós somos seres essencialmente vibratórios, né? É por isso que é muito normal que Emmanuel use essa imagem. E aí continua Emmanuel, né? A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela nós temos o botão que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, a mente, né? Se nós considerarmos a mente como essa usina energética, né? Pensamento igual corrente eletromagnética, né, nós podemos aí fazer um símile, né, como o cérebro sendo um dínamo, né, que produz essa energia mental, mas a vontade é o operador. É ela que liga, desliga e orienta a direção da corrente. Né? Nós não pensamos nada, nós pensamos sempre com alguma direção. Nós pensamos sempre com teor emocional. Nós pensamos gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, desejando ou não desejando. Nós pensamos sempre com direção. Pode ser um pensamento de raiva, pode ser um pensamento agradável, pode ser, né? Nós também não desejamos de modo neutro, não existe desejo neutro, né? E é aí que vem a questão, né? Por isso que ele está dizendo que sem a vontade, o pensamento é energia sem direção, dispersa ou caótica, né? Com a vontade, ele se torna uma força construtiva ou destrutiva, criadora ou destruidora, harmônica ou desorganizadora. Então, a vontade é, portanto, o campo de controle e comando da mente energética, né? Então, é como dizer, nós não somos seres neutros, né? Justamente por sermos eletromagnéticos, quando você pensa, você atrai pensamentos semelhantes. Quando você gosta de algo, você gosta com todo mundo que gosta, né? Por isso que aí nós começamos a entender a importância da lei das afinidades, né? Nós estamos hoje, dia 31 de outubro, né? Aqui na América do Norte, comemora-se Halloween, agora também nos países do Sul, nós sabemos que muita gente comemora isso, né? Esse dia tem uma energia particular, como o Natal tem, né? Então, é um dia para nós cristãos sairmos, né? Lógico que nós, né, entendemos as crianças aqui na América do Norte, né? Nossos filhos também fizeram isso. Mas não é algo que se deve cultivar com muito, né? A gente não via a hora que eles passassem essa fase para dizer chega, né? Mas o Natal desperta uma emoção, uma vontade de Mas caridade. O que que desperta, assim? exatamente. Se o Natal desperta, né, essa emoção agradável, boa, essa coisa de fraternidade, de carinho, o que é que desperta um dia que você celebra, né, as sombras? Então, é claro que todo dia tem sua energia, todo evento tem sua energia, toda pessoa tem sua energia, e nós carregamos essa atmosfera conosco. Então, o universo é energético, né? É que nós não prestamos muita atenção nas coisas, mas ele é energético. Se nós começarmos a pensar numa pessoa, nós muitas vezes vamos começar a sentir o que ela está sentindo, pensando,
né? Então, é tudo uma questão de sensibilidade, de ir prestando atenção nisso tudo, né? Agora, finalizando essa parte, esse trecho, nós temos pensamento, desejo, memória, mas nada disso é neutro, né? Então, é aí que entra a vontade, né? Então, a gente tem que entender que nós estamos, né? Não, sem que nós decidamos nada, mas o simples fato de pensar, desejar, querer, né? Se você não tiver nenhum controle disso, você vai falar, ah, a vontade não está agindo. Não, ela está. Você não está tomando conta do setor que deveria tomar. Você começa a desejar ou começa a imaginar, né? Quem deveria controlar? O gerente. Quem é o gerente? A vontade. Né? Então, a gente tem pessoas que dizem, ah, minha imaginação é minha imaginação. Qual que é o problema? Não, tua imaginação, Pensar não faz mal, né? pensar não faz mal, as pessoas dizem, né? Não, faz sim, né? E pode fazer bem. Mas quem controla, né? A vontade. Quem é o porteiro de todos esses setores? A vontade, né? Então, é lógico que sabendo isso, nós vamos entendendo que está sob nosso controle. Eu posso ver uma coisa, aquilo leva a uma memória que eu tenho, aquela memória dispara outras, e aquilo pode me levar a um estado emocional, mas eu posso dizer, não, 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 peraí, né? Parou. Bloqueando. Eu posso, é minha vontade que controla isso, né? E aí, nós podemos, né, discutir as implicações espirituais disso tudo. Então, com essa estrutura, Emmanuel explica, né, por que o pensamento cria realidades sutis que acabam se concretizando, ele, por que, né, as emoções atraem circunstâncias afins, porque a vontade determina o tipo de energia que emitimos e recebemos, né, porque é ela que decide, ela é o controle. Eu posso começar a pensar algo ruim e minha vontade de não dizer nada e dizer continue pensando, né? Como ela pode dizer não, não, não pense isso, né? Assim, o espírito é o centro de irradiação. Se a vontade dirige o pensamento para o bem, a energia espiritual se eleva, organiza e cura. Se entrega ao ódio, a pensamentos pessimistas, rancorosos, né, de medo, de egoísmo, a mesma energia se densifica, cria sombras e desequilíbrios. Então, a vontade é o centro que orienta as faculdades do espírito na direção determinada pelo nível de evolução ou de interesses da alma num dado momento. Então, ela é o centro que orienta as faculdades do espírito, memória, desejo, etc., imaginação, né? Na direção determinada por quem? Pelo nível espiritual, né, de evolução e de interesses dessa alma num dado momento, né? Não podemos esquecer que a nossa vontade também é produto, né, do trabalho evolutivo. Quanto mais evoluídos, maior é a vontade, né? Exatamente. Então, nós. Deixa eu tirar aqui. Então, é isso, né? Nós estamos dividindo, né, em partes. Essa parte, não sei se vocês concordam, né, mas quando a gente lê, você fala, o que que tem a ver eletricidade, magnetismo com pensamento, com vontade, né? Parece uma coisa toda confusa, né? Mas na verdade não é, porque Emmanuel está usando, como sempre, palavras muito justas, né? Mas não quer dizer que seja fácil para nós interpretarmos isso. Então, eu espero, né, que tenha ficado um pouco mais claro o objetivo do texto, né, ao menos é assim que nós o vemos. E nós temos aí, né, todas as consequências que vêm com isso, né, porque o que Emmanuel está explicando para nós são leis da vida. É assim que nós funcionamos, é assim que funciona o universo.
É assim que funcionam as pessoas, né? Então, o quanto disso nós podemos tirar como consequência, aí depende de cada um de nós, né? Até onde nós somos capazes de entrar no mundo de Oz. Alexandre. Então, Alexandre, Então, eu estava pensando que o que os cientistas chamam de leis da natureza, né? Gravidade, eletricidade, magnetismo, Emmanuel entende como uma expressão do pensamento de Deus, né? Em ação. É, Então, se o pensamento é força eletromagnética, a gente cria o tempo todo, a gente pensa o tempo todo, a gente emite, né? A gente produz energia, influencia a nossa volta, acho que a gente influencia também o universo, né? E é uma pergunta, na verdade. A gente fala de cocriação, né? A gente pode se considerar co-criador com Deus por causa com disso? certeza, Seria uma centelha divina, esse poder que a gente tem da com vontade certeza, do. com certeza. É isso que eu queria saber se. Posso falar aqui? Lembrei do Vós Sois Deuses, né? Que tem no Evangelho, que eu não sei, não me lembro mais quem que parte, mas, né? Esse poder que a gente tem de estar o tempo todo criando, impactando e, né? Hum, Isso que o Alexandre lembrou, na verdade, é exatamente isso, né? Onde é que está a nossa semelhança com o Pai? É justamente a vontade a vontade e a liberdade são os dois elementos que identificam a nossa genética, a nossa Então, origem, né? é verdadeiramente o poder, né? É o poder, porque é um poder na escala nossa, né? Agora, coloquemos na escala do Cristo, né? Até onde vai esse poder, né? Então, o que o Alexandre lembrou, falando, vós sois deuses, né? Não é figurado. Nós criamos e co-criamos, né? Na verdade, com Deus no universo que tem já a sua estrutura e as suas leis. Mas nós passamos a agir nele como co-criadores, né? Quando entendemos como funcionam essas leis. Isso é muito bonito, né? Giovana, depois Yuri. A gente, com esse estudo, né, a gente vai deixando, a gente vai entendendo a importância da vontade que Leon Denis, como nós dissemos na semana passada, quando ele diz, né, que é a potência da alma. Porque com os slides que o César acabou de mostrar, a gente vê que é a vontade que administra a nossa vida interior, né? É a vontade que vai levar, vai direcionar tudo o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Para que direção que a gente vai dar para a nossa vida. Então, eu fui buscar no livro de Leon Denis, no Depois da Morte, porque ele tem um capítulo que fala, né, da vontade dos fluidos, e ele vai dizer que todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos, eles se gravam no nosso perispírito. Então, o que a gente faz, o que a gente sente, tudo vai ficando gravado, né? O que a gente pensa, fica tudo gravado. E isso tem consequências inevitáveis na nossa vida, né? Porque para a situação do espírito, ele diz que a alma exerce uma ação contínua sobre o corpo. E pela vontade, a alma é a mestra e comanda a mudança no estado do espírito. Então, pela vontade, é que a gente faz as mudanças em nós. Então, quando a gente direciona os nossos sentimentos, quando a gente direciona os nossos pensamentos, sob a ação da nossa vontade para o bem, né, para o bom, para o que é belo. Então, quando a gente direciona para o que é superior, nós estamos impactando no nosso desenvolvimento espiritual. Então, a vontade, ela dá velocidade ao nosso crescimento, né? Porque é com a vontade que a gente vai exercendo essa transformação em nós. Porque quando a gente direciona o pensamento para o bem através da nossa vontade, então o bem, ele vai se estabelecendo em nós,
né? Quando a gente rompe com o pensamento negativo, quando a gente rompe com a energia negativa através da vontade, então nós vamos estirando isso de dentro de nós. Então, a vontade é realmente a gerente do nosso mundo íntimo. Então, ele vai dizer que, quando ele define, né, a vontade, que é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. Então, é a força que cada espírito traz em si. E quanto mais a gente evolui, mais essa força aumenta. Uma coisa interessante que ele diz que aqui na Terra, o homem, nós, né, nós ignoramos e não sabemos utilizar, né? É o leme, né? O querido Emmanuel diz no texto que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados no nosso conhecimento. Então, e Leon Denis ele completa falando que nós aqui na Terra a gente não tem, a gente não sabe usar esse poder em nós, né? Fica meio que bloqueado. E também porque nós ignoramos esse poder, nós não sabemos usá-lo e nós o ignoramos. Mas existe uma potência em cada um de nós, por isso que Jesus disse, né? Vós sois deuses, porque nós temos essa potência em nós, mas ela ainda está encoberta, a gente ainda não sabe utilizar, né? Esse poder e essa energia que nós temos. Ele vai dizer ainda que o emprego que fazemos da nossa vontade rege o nosso avanço e prepara o nosso futuro. Então, é o leme, é a alavanca, né, que nos faz progredir. E se a gente souber usar, né, essa força que existe no nosso ser, a gente vai dar direção ao nosso crescimento, né? Agora, se nós não colocamos a vontade em ação, é aquele que vai para onde manda o desejo, para onde manda o impulso. Ah, você deseja alguma coisa, você vai correndo atrás desse desejo. A vontade não está direcionando a tua vida. Então, por isso que é um perigo quando a gente não sabe usar esse poder, né? Porque se a vontade não gerencia esses departamentos da nossa vida íntima, a gente pode usá-los muito mal e criar muito problema, né, para nós mesmos. Então, quando a gente sente raiva e se a vontade não bloqueia a raiva, essa raiva pode causar, né, problemas. Se a gente tem o desejo pelo poder, se a vontade não bloqueia isso, né, a gente vai correr atrás do poder a vida inteira. Então, é a vontade que vai, né? Como é a potência que dá a boa direção para tudo que nós temos dentro de nós, né? Para nossa vida íntima, para o nosso interior. Bom, obrigado, Giovana. Yuri, Oi, boa noite. Sari. Estava pensando assim muito nessa parte que você falou aí, não? Como o pensamento cria realidades úteis e como as emoções atraem circunstâncias afins. Não acho que a gente não entende esse poder do pensamento, o poder da palavra, ou dos sentimentos, porque assim, não, temos, posso falar por mim, porque esta semana ou a semana passada, Sebastião falou, você já não se queixa mais, porque antes eu tinha dor as costas e seguido eu falei assim, ai, essas queixas que saem como automáticas, não, mas a gente fica aí cristalizado nessas queixas ou nessas emoções e a gente não se dá conta que mais ponemos atenção neles, mais amplifica e mais aí está, estamos dando o poder a todas essas coisas todo o tempo, não? Então temos esse como esse tipo de situações que poderiam parecer simples ou banais, não? Por exemplo, muitas pessoas que falam, não, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não posso fazer, não tenho dinheiro, ou a coisa está complicada, não? E aí fica isso, não é como uma energia que estamos chamando todo o tempo. Então, se a gente entende que tem criamos uma realidade dentro de uma realidade que já está estabelecida, mas se nós pensamos que estamos aqui na Terra e que a gente entende que o mal é o que prevalece aqui, então aí ficamos, essa pressão está todo o tempo sobre nós, está exercendo uma pressão muito forte, a energia que está afora, e a gente tem como a Joana falou assim, perfeito, tem que frenar isso. Então, essas energias temos que poner
ese freno, porque si no, nos dejamos, nos vamos dejando levar pelo mundo, ¿no? Y pensaba así como esa, ¿por qué tan difícil para nos poner ese freno a esos deseos o a esos pensamientos que não são boas ou bons pensamentos? Pensei assim como o problema que temos do imediatismo, da recompensa imediata, porque se satisfazer os desejos, satisfazer essas fantasias, se recebemos temos uma compensação rápida, não? Uma vantagem, um prazer, uma vingança, e não pensamos que o bem ou a boa direção implica esse esforço e normalmente essa recompensa não vem rapidamente, normalmente é a longo prazo. Mas eu acho que é a nossa natureza, não sei se ficou claro. Obrigada. Obrigado, Yuri. Pois podemos voltar, né, a alguns elementos que você falou. Karen? Hola, buenas noches. Yo escribí varios comentarios, pero los voy a dividir para no decir mucho. Me pareció un tema muy, muy interesante y conforme iban participando, llegaban como más ideas a mi cabeza. Y pensaba en esa idea de que el pensamiento es energía electromagnética, es decir, que atrae y transmite. Y respecto a lo que mencionaron de la energía de la celebración de Halloween, apenas vi un video de las mejores casas de Estados Unidos, ¿no? Cómo las habían arreglado, estaba toda llena de fantasmas, de cosas muy perturbadoras. Y yo pensaba, o sea, qué energía tiene esa casa, ¿no? Vivir ahí, pasar por ahí diario. Yo lo vi y la verdad sí me daba miedo. Era una decoración muy, muy gráfica. Entonces, también aquí en México se celebra el Día de Muertos. Entonces, son 2 días que dedican completamente a recibir a los espíritus, ¿no? A abrirles la casa, que vengan, que coman, ¿no? Que se ponen los alimentos, se ponen todo eso y creo que eso como que propicia tal vez, sí, como esa invitación a los espíritus, pero también como ese deseo de seguir en lo material, ¿no? De consumir, digámoslo así. Por eso pensaba como la importancia de honrar estas tradiciones, pero de una manera sana, ¿no? Con una buena oración, con una buena lectura, limpiar también nuestros hogares, ¿no? De esa energía. Y también estaba pensando el miércoles estudiamos en el libro Liberación, Libertación, que justamente somos antenas, que todo el tiempo estamos transmitiendo señales. Y creo que esa idea pues se complementa con lo que estudiamos aquí, que transmitimos señales en formas de pensamiento y por eso muchas veces llamamos a las personas, ¿no? Como aquí decimos como, estaba pensando en ti y te llaman por teléfono, ¿no? O en ese momento te llega un mensaje de esa persona. Y por eso también, como mencionaba Yuri, atraemos ciertas cosas a nuestra vida por una fuerte energía electromagnética, como lo que decía, esos pensamientos repetitivos como, ay, estoy enferma, ay, me siento mal, todo eso, ¿no? Entonces, ese es mi primer comentario, era eso. Gracias. Muito bom, obrigado, Karen. Sim, com certeza, né? Porque pensamento, emoção, imaginação, memória, né? Tudo isso é energia. Então, não existe nada neutro. E o que lembrou a Yuri, né, quando falou dessa questão do reclamar ou de dar força para uma coisa, não é nós vivermos no mundo de faz de conta, né? Você está com um pé cortado e dizer, não é nada, né? Não, mas
fazer disso, né, a única coisa que te preocupa e a única coisa que você fala, então aí nós reforçamos aquilo que é, né, e passa a ser um problema aquilo que poderia não ser. Então, é muito interessante porque nós vamos entendendo como funciona tudo isso, né? Por exemplo, a gente pode, como lembrou o Alexandre aqui, doenças vão muitas vezes se instalar em nós, né? Devido a esse desarranjo energético ou, né, por cultivarmos e mantermos um tipo de pensamento que desorganiza a nossa estrutura energética. Então, é lógico que nós temos que ter bom senso, lógico que nós temos que ter, né, critério para dizer as coisas. Ah, César, toda doença, nós podemos ter processos kármicos que vêm conosco, né, e que vão se acentuar nessa encarnação. Mas da onde vem o processo kármico, né? De um desarranjo da nossa energia, do nosso pensamento, da nossa vontade no passado, né? E ele veio, o corpo desarranjado veio conosco, né? Perispiritualmente, nós sabemos. E muitas vezes, se eu tenho uma atitude boa, positiva, mentalmente saudável, eu posso até bloquear a transferência dessa vibração para o corpo físico. Muitas vezes eu não sei como fazer isso, e o processo de vir ao corpo físico é um alerta para que eu faça o processo de reorganização mental, né? Então, nós percebemos que é a partir de um diagnóstico que muitas pessoas começam, né, ou a partir de uma fragilidade que aparece no nosso corpo, né, que pode levar a um desenvolvimento futuro de um problema, que nós tomamos cuidado e começamos a refazer as coisas. Agora, um aspecto disso, né, que foi falado não, quando nós somos o que somos, quando nós cultivamos o que cultivamos, quando nós emitimos o que emitimos, nós estamos fazendo isso e estamos entrando em contato com tudo que é igual. É por isso que pessoas que vão muito fundo em certos comportamentos depois têm muita dificuldade para sair. E só a vontade, né, como a Giovana lembrou na fala de Leon Denis, e como Emmanuel, né, nos lembra, se lemos aqui de novo, né, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A vontade é o impacto determinante. Nela nós temos o botão que decide o movimento ou a inércia. Notemos bem, movimento ou inércia. Porque parar não é possível. Inércia não é parar. Inércia é continuar no movimento que estamos. No embalo. Né? Então, o que é que, segundo a física, muda um corpo de direção? Né? A ação de uma força, né? É a única coisa que pode fazer um corpo mudar de direção. Que força é essa? Emmanuel nos diz, né? Ela é o elemento central que coordena todas as forças em nós. Porque a memória é uma força, a imaginação é uma força, o pensamento é uma força, o desejo é uma força, né? Mas a vontade é aquela que diz, você continua, pode ir, né? Ou você vai mudar de direção. Eu não posso deixar de desejar, mas eu posso desejar algo bom. Eu não posso deixar de pensar. É impossível, mas eu posso escolher o que eu penso, né? Então, se eu deixo na inércia, alguém vai pensar por mim, ou eu vou mergulhar tão profundo numa massa de pensamentos que depois eu não consigo sair. Lógico que eu consigo, né? Se eu quiser. Com a vontade. Só que aí,
né? A parada é mais dura, porque você vai enfrentar, né, aquilo que nos diz, a Karen lembrou, né, o libertação. Emmanuel, André Luiz diz o quê? Esses espíritos vão, por exemplo, para aquela cidade, para aquelas zonas inferiores, porque eles querem se sentir num ambiente que lhes é confortável inicialmente, mas depois eles ficam presos pela pressão do grupo, né? Então, nós temos tudo em nós é escolha. Todo pensamento, toda emoção, toda memória, né? Tudo é escolha, né? E, obviamente, tudo que nós decidimos ser e viver. Se eu abdico da minha vontade, eu estou entregando a mim mesmo a inércia ou a vontades superiores à minha. Vontade de outros, não quer dizer que sejam superiores, Não, né? superiores no sentido que são vontades que se exercem sobre mim, né? Nesse sentido que são superiores, não querem dizer que são nobres ou melhores, né? Por exemplo, quando eu decido entrar numa gangue, né, de criminosos, eu entrego a minha vontade ao chefe da gangue, ele que decide, né? É, Um amigo, né? o amigos, né, o namorado, a namorada, o amigo, o professor, né? Não importa. Quando eu abdico da minha vontade, eu deixo a outros que coordenem a minha vida. E são outros que estruturam o meu escritório mental, né? Quando eu abdico de pensar, bom, outros vão me dizer o que pensar, porque o meu pensamento entrou no sistema de inércia, né? Ele continua por onde ele está indo, não importa, alguém vem e muda, né? Porque se eu não mudo, qual é a força que controla, né, a inércia do processo? É a vontade, né? E qual é a inércia que vai se estabelecer se eu me deixo levar? É a inércia da catástrofe, né? Porque você vai sendo levado cada vez mais, né? E aí a pessoa vira uma bolinha de ping-pong, né? Sendo batida para lá, para cá, e só Deus sabe onde ela vai parar no final da história. Então, o que é que está falando Emmanuel numa lição como essa? Ele está dizendo, meu amigo, você tem um poder, tem uma responsabilidade, tua vida é tua, né? Ou você cuida, direciona, organiza, né, e usa a tua vontade para estruturar a tua vida, a tua personalidade, quem você é, o que você quer, o que você busca, o que você pensa, né? O tipo de antena que é você, ou você vai ser guiado por outros, né? Obrigado. Então nós vemos que é muito profundo isso tudo, né? Que está nesse texto. É absolutamente Isso fantástico. aí, assim, é de extrema importância, né? De extrema importância, porque é um poder que nós desconhecemos ainda em nós, mas é um poder que conduz o nosso desenvolvimento como espírito, né? E não existe, quando a gente entende isso, não existe azar, sorte, né? Não existe acaso, existe construção, existe lei, existe força, existe energia. E a gente tem esse poder dentro de nós e que nós precisamos descobrir, porque, como diz no Emmanuel no texto, é o leme. E o leme dá direção, né? O leme, se a gente, ele que vai conduzir para o lugar certo. Mas a gente precisa aprender isso, porque senão esse leme vai ser conduzido por outro, né? E aí a gente pode ir para longe do caminho. Então, agora o interesse é nosso, né? Para onde a gente quer ir? O que nós queremos fazer de nós mesmos? Qual é o caminho que nós queremos? Nosso objetivo, o nosso foco é o quê, né? É esse desenvolvimento que nós buscamos com um estudo como esse, é saber como usar esse poder, é entender que ele existe e saber como usá-lo, né? É interessante a imagem que ele usa, né, do leme. Se você imaginar um barquinho no oceano, né,
O que que é um barquinho no oceano sem leme? Né? Então, a deriva, né? Uma pessoa na vida sem o leme da vontade, né? Sem entender, ela é um barquinho à deriva, né? Oi, Karen. Sí, pensaba también, bueno, me gusta cómo los estudios se complementan, como el estudio del miércoles, la palestra del jueves, el estudio de hoy, todos hablan del pensamiento, de la importancia del pensamiento. Y justo en la palestra se mencionó la importancia de cambiar nuestros pensamientos, de enfocarlos hacia el bien, elevarlos hacia Cristo, hacia el estudio y el mejoramiento personal. Y somos, yo pensaba, somos un conjunto de pensamientos, somos una como conciencia colectiva, ¿no? Se crea una conciencia colectiva. Entonces, ¿cuál es la calidad de nuestros pensamientos? Igual, regresando a lo del Día de Muertos aquí en México, tú sales a la calle y se siente esa energía, porque todo está enfocado estos días a eso, ¿no? La ciudad la decoran, hay monumentos, todo. Entonces nos damos cuenta cómo se crea una atmósfera en torno a un pensamiento, ¿no? También cuando hay, creo que es el 19 de septiembre, aquí en México siempre se hace un simulacro, porque normalmente hay terremotos o tiembla. Entonces todo el país está pensando en que va a temblar y ha pasado más de una ocasión que tiembla, ¿no? Eso es algo también en lo que estaba pensando. Y también lo que se mencionaba en el libro Liberación, que aquí es una escuela, la tierra es una escuela. Y pensaba cómo es cuando desencarnamos y vamos al plano espiritual, cómo es importante tener una voluntad entrenada, ¿no? Estamos aquí entrenando nuestra voluntad porque cuando llegamos del otro lado es demasiado fácil que se materialicen las cosas. Y recordaba una vez que tuve un sueño lúcido, yo estaba muy consciente y yo decía, quiero esto, quiero viajar acá, quiero volar, quiero cosas muy, muy bobas en realidad, en lugar de usarlo para un bien, ¿no? Para aprender, para compartir. Entonces pensaba cómo esa fuerza, esa energía que es la voluntad aquí, nos limita un poco, ¿no? A no caer en ese deseo de tener todo rápido, sino tener la voluntad de esforzarnos y bueno, era eso. Obrigada. Perfeito, Karen. Olha, essa é a beleza do estudo, né? Em quantas coisas nós vamos tocando, em quantas coisas cada um que fala, né, vai nos fazendo refletir e lembrar. Isso, tem dois pontos, né, no que a Karen falou que eu chamaria atenção ainda. Um é esse, né, é essa questão do 19 de setembro, que ela fala da simulação que tem no México, né, para terremotos. Nós, na verdade, tudo que nós falamos do nosso corpo, né, é, a Karen chamou atenção agora para o fato de que nós habitamos uma terra que é o nosso corpo coletivo, né? O nosso corpo material faz parte da terra. É aqui daqui que ele surge, é aqui que ele fica, né? Mas nós coletivamente somos seres que, do mesmo modo que mentalmente, espiritualmente, nós influenciamos o nosso corpo, coletivamente nós influenciamos o planeta. E é claro que o planeta reage. É claro que ele é um ser vivo, né? E essa noção já é muito antiga. Nós achamos que é moderno, né? Que quando os cientistas modernos começaram a falar de Gaia, né? A deusa Terra, mas isso vem lá dos gregos, da mitologia grega, né? A deusa Gaia é a Terra, né? Um ser vivo.
Então, é a mesma coisa, né? O que engendra os processos coletivos, talvez catástrofes, né? O que está por trás disso tudo? Será um mero acaso, né? Ou nossas energias estão criando, muitas vezes, até esse tipo de coisa, né? Então, e um outro aspecto, né, do que a Karen falou, que eu acho que é importante a gente destacar, é a questão da vontade ligada ao desencarne, ao pós-morte. Porque se eu não tiver, como ela disse, uma vontade educada, quando eu desencarno, eu tenho um corpo que é mais leve, mais flexível, que responde mais rápido aos meus desejos, ao meu pensamento e à minha vontade. E é aí que muitos de nós nos encontramos prisioneiros nas zonas inferiores. Porque você pode ter vivido uma vida aparente, né? Ser uma pessoa admirada socialmente, né? Mas interiormente você foi alguém cheio de vícios mentais, emocionais. Quando desencarna, perdeu a máscara do corpo, né? A pessoa vai se colar naquilo que é o que ela é, né? E aí você diz, mas e a minha vontade? Bom, tua vontade, claro que você pode usá-la, mas, né? Você se amarrou numa situação com 50 nozinhos, né? E você vai ter que desfazer os nozinhos, né? A vontade é isso, é o trabalho mas muitas vezes a pessoa não nem sabe, né, que pode. E essa situação, né, que nós vivenciamos depois de desencarnar, ela é fundamental. Porque se eu não educar a minha vontade aqui e agora, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós teremos um corpo que reage muito rápido. Quanto mais intenso for o pensamento, o desejo e a vontade de uma pessoa, mais ela vai estar com aquilo que ela quer e na situação que ela criou. Aqui você pode querer ir para o bar, passar a noite na farra, mas para ir você tem que levantar teu corpo, né, pegar um carro ou uma condução qualquer, ir até o lugar, né? Então, esse esforço exige da gente né, eu quero realmente ir, né? Agora, quando você está sem o corpo físico, isso é muito mais rápido, né? E nós sabemos que isso foi descrito até por pessoas que tiveram morte iminente, né? Eu pensei em fulano, eu estava do lado dele. Mas onde ele mora? Mora lá na Califórnia. Onde você estava? Eu estava em Toronto. Eu pensei na minha mãe, ela está onde? Lá na França. Né? Então, como é que se deu isso? Né? Pensamento, o corpo obedeceu. Que corpo? Espiritual. Né? Então, aí que nós entendemos que ou nós temos leme, ou nós somos um barco à deriva que o leme está, né, batendo para onde as ondas levam. Né? Que ondas? Da maioria, da mídia, das coisas que, né, nós ouvimos, das pessoas que nós escutamos e assim por diante. Oi, Yuri. Não mais que vontade educada, vontade evangelizada. Seria assim, a mais uma das coisas. Mas eu queria voltar assim, isso que a gente falou do seu poder, dessa força. Eu escutei uma palestra e falava de essas forças, não, que a gente tem em nós, não, como essa inteligência, imaginação, memória, tudo isso. Falava como, fazendo uma metáfora, uma comparação, ou seja, dizia, pensem em todas essas forças como se fossem água. Decía, a água, quando é bem direcionada, é utilizada para criar energia, para fazer muitas coisas úteis, mas quando ela não tem a direção, não tem essa força, não tem esse controle, aí pode inundação, pode inundar uma cidade. Então, eu achei essa imagem muito, muito
muito visual, assim, realmente todas essas forças, essa água que pode utilizar de forma útil ou de forma muito caótica e desastrosa. E isso que falou a Karen, César, eu me lembro que de uns anos atrás fizeram meditações globais, meditação e oração, e os científicos que estavam fazendo essas orações falaram que no tempo que quando foram essas meditações eles viram as estatísticas e o porcentagem de criminalidade baixou esses dias. Isso é muito interessante, esse poder da coletividade. Isso, obrigada. Isso mesmo, Yuri. Sebastião? Tenho uma pergunta. Tem vezes que estou trabalhando algumas coisas, eu posso utilizar a vontade para não cair na tentação ou para combater o vício, mas, por exemplo, tem vezes que quando dormo, eu sonho e aí já não posso resistir, não tenho vontade, é como que eu me entrego ao vício. E sabemos que quando dormimos, como o espírito sai do corpo, então, o que está acontecendo lá? Porque eu estando no corpo posso resistir, mas logo que eu saio, já... Não sempre, mas muitas vezes não posso. Mas não, Sebastião, é lógico que nem tudo a gente pode interpretar como se fosse, né, uma vivência que foi realmente vivida assim. Pode ser, né, expressão, né, de uma memória que é trazida, né? Mas vamos supor que seja um trabalho, né? Se você faz esse trabalho no período de consciência, de vigília, e continua fazendo, ele vai se transferindo aos poucos, né? Cada vez mais esse poder aumenta. Então, é um exercício que, se você estiver fazendo, né, essa vontade disciplinada durante o dia de vigília, às vezes vai acontecer, né? Nós, só como diz Emmanuel, né, e André Luiz em muitas mensagens, muitas vezes teremos que recomeçar, muitas vezes cairemos. Mas estando consciente, né, o que é que nós fazemos? Bom, eu fiz o meu trabalho durante o dia, bloqueei pensamentos, troquei pensamentos, não fiquei cultivando imagens, não fiquei me deixando levar por, né, desejos e fiz o meu trabalho. Nós vamos dormir, nós fazemos as nossas orações, pedimos aos benfeitores e insistimos, né? Batei e E abrir-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então, pedi e obtereis. Não quer dizer que nós vamos bater uma vez, né? Porque para a porta abrir, muitas vezes, né? Nós vivemos muito tempo indisciplinados e agora nós vamos levar um tempo para nos disciplinarmos, né? Então, a sua honestidade e generosidade de falar isso já mostra que você é alguém que está sinceramente comprometido com essa melhora, né? Então, não tem medo, inclusive, de falar e de admitir, o que mostra uma alma sinceramente comprometida com o processo de melhoria pessoal, né? Quando nós nos comprazemos nessas escapadas, nós ficamos quietinhos, né, e não falamos nada. Mas quando nós, não quer dizer que todo mundo aqui precisa sair falando, não é isso, mas, né, é um sintoma de honestidade e de sinceridade que mostra que você é alguém que está realmente comprometido com esse trabalho. E é isso mesmo, né? Nós vamos ter que insistir, continuar, porque aos poucos, né, eu vivi, não que eu não viva isso, Sebastião, mas eu lembro de uma fase que eu vivi nesse período que eu, quando me sentia chegando perto de certas coisas, é como se eu criasse um mecanismo de pânico.
e imediatamente eu acordava. Então, eu lembro que isso foi uma fase que era um mecanismo que eu acho que, assim, é como se eu dissesse, não, 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 não e não, né? Ao ponto que eu pulava na cama, né? Porque eu acordava. Então, nós aos poucos vamos disciplinando o nosso espírito, né? E é aos poucos, é insistir. Uma mudança acontece, Não, né? não há mágica, não, mas mais acontece. Quanto mais nós trabalharmos durante a vigília, mais isso vai se transferir para o estado, né, do noturno. Então, é continuar, continuar, continue fazendo o trabalho, como nós todos aqui temos que continuar fazendo. É impressionante, né? Como tudo é trabalho. E é importante essa é a honestidade, né, dentro de cada um, né? Essa honestidade, a sinceridade de propósito. Quando a gente está realmente convicto, né, Tido. comprometido à mudança que nós queremos fazer na nossa vida, né? Nenhuma mudança é fácil, nenhuma mudança exige trabalho, exige esforço, né? É uma mudança simples, às vezes eu quero falar um pouco mais no meu local de trabalho e eu não consigo. E não é fácil você fazer essa mudança, né? Mas a sinceridade de propósito, né? A honestidade, tudo isso é levado em conta pelos nossos benfeitores, por Jesus. E quando a gente tem sinceridade de propósito na mudança, está sendo sincero, né? Em buscar a mudança, em ser uma pessoa melhor, e não fica com fingimentos, e não fica disfarçando, não fica mentindo para si mesmo, porque muita gente mente para si mesmo, né? E quando a gente deixa de mentir para si mesmo, quando a gente se engaja na vontade sincera de ser melhor, nós recebemos a ajuda para sermos para melhorarmos e para avançarmos no caminho. Porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Não, ele ele está conosco. E quando os benfeitores percebem que nós realmente queremos mudar e que isso não que algo está nos bloqueando e que precisamos vencer alguma coisa, né? Essa vontade, ela vai se sobrepor ao medo, ela vai se sobrepor ao, né, ao que é inferior e nós vamos sair, né, desse aspecto e desse degrau onde a gente está. A gente vai subindo, é um degrau de cada vez. Não adianta querer subir e de repente estar lá em cima, né? É um trabalho de todo dia, mas eu acho que o que é importante é ter essa honestidade e a sinceridade de propósito. É interessante porque a vontade ela tem dois vetores. Ela tem um vetor, né, para o exterior, e nós vemos que alguns espíritos desenvolveram muito essa capacidade, né? Então, são realizadores, empreendedores, pessoas que comandam empresas, né? Você não pode dizer que uma pessoa dessa não tem uma vontade de ferro, né? Mas é para fora. E raramente você vê o espírito, né? Essa pessoa empreendedora, realizadora, né? Ela muitas vezes é alguém que pode ser completamente vazio interiormente, né? Inclusive comandado, é o grande chefe de empresa comandado pela esposa medíocre, ou por um membro ele é membro de uma religião que o pastor ou o padre, então você fala, nossa, é uma pessoa tão, né, e ao mesmo tempo, é porque ele já aprendeu o exercício da vontade de para fora, né? Mas ele nunca exerceu a vontade para controlar a si mesmo, para controlar seus pensamentos, seus desejos, então o vetor, né, da vontade voltado para nós mesmos, para nossa melhoria íntima, para a melhoria da estrutura de quem deseja.
Porque um lado da vontade é o exercício dela, simplesmente. O outro é o exercício dela na melhoria nossa. Eu quero melhorar, eu que sou aquele que quero e tenho vontade. Eu quero melhorar a qualidade da minha vontade, melhorando a mim mesmo. Agora, quando eu uso a vontade na melhoria própria, eu estou agindo na dimensão das causas da minha realidade. E aí eu começo a ter uma vontade mais eficaz que a dos outros. E é estranho, porque quando você lê, por exemplo, o Tao Te Ching, né, Lao Tse, ele diz: você quer mudar as coisas? Não faça nada. Você fala, como assim? Né? É porque ele está, não é não faça nada, ele está dizendo, na verdade, implicitamente, trabalhe nas causas da realidade, não nos efeitos. Né? Vamos dar um exemplo prático, talvez não perfeito, mas você quer melhorar a fome numa região, né? A população está com fome. Você manda buscar comida em outro país e traz e distribui. Isso resolve o problema da fome? Não, temporariamente só. Agora você contrata agricultores experientes e manda educar a população. Educação não se vê, está dentro da pessoa, mas ela muda a realidade. Então, a nossa educação, o nosso controle pessoal, a posse de nós mesmos, né, ela muda a nossa realidade. Porque a energia que você espalha em torno de si vai construindo as realidades sutis e não sutis em volta de você. Então, quer mudar as coisas? Não mude nada. Né? Quer ganhar? Não lute. Você vai, como assim? Né? Porque quando dentro de mim eu já não estou mais preocupado com o meu ego, com ganhar a qualquer custo, né? Eu já ganhei. Né? A vitória se estabelece. Porque eu não estou mais interessado, né, na vitória ou na derrota, isso já não tem mais sentido para mim. Então, é, nós temos muito para tirar disso, né? Tem muita coisa aí para a gente explorar. Mas o nosso tempo, né, está acabando e nós vamos continuar, né, na semana que vem, no último, acho que vai ser já o último trecho desse capítulo. Mas é claro que nós temos, né, um longo caminho aí de reflexão, nós estamos entrando aqui na posse de um conhecimento que, digamos, é algo que era reservado às escolas de iniciação, né? Esse tipo de conhecimento, ele já existia. Não precisamos pagar um coach. Pois é, né? Não estamos tendo que pagar nenhum né, guru, nenhum, né? Os espíritos superiores nos deram isso e cabe a nós aprofundarmos, né, o estudo, a reflexão a respeito disso. Então, vamos finalizar por hoje. Né? Nós temos. Pode falar. Não, é só uma frase final do Leon Denis, ele diz, né, que a vontade prepara o nosso futuro, ela nos fortalece ou nos derruba, né? Então, E isso é lei, né? isso é lei, né? A gente acha pode achar que é besteira, que não tem, né? Não tem força, mas isso é lei, e a lei a gente não muda, né? Então, ela nos fortalece, nos faz avançar, ou ela nos mantém no lugar, né? Nos derruba. E isso, gente, é realmente assim, um minuto a mais, mas eu acho que vale a pena, né? Eu volto nisso, pegando isso que a Giovana falou, eu volto nessa questão do interno e externo. Porque e volto na questão do exemplo.
você tem pessoas que vão, assim, eu tenho vários exemplos na cabeça que eu lembro, né, lá da nossa vida no Brasil, pessoas que nós conhecemos, né, eu lembro de um caso, né, que o sujeito era um médico conhecido na cidade e teve assim, né, sei lá, 5 esposas, era apreciado de todo mundo, ganhava muito dinheiro, mas assim, ele tinha sempre esposas, assim, digamos, complicadinhas, né? Ou é aquela pessoa super bem, mas está ligada a um amigo que é alguém que o corrompe e que o guia interiormente, porque a vontade dele sempre se exerceu para fora, nunca para dentro. Então, se nós não desenvolvermos realmente esse poder da vontade, né, de que adianta um homem conquistar todo mundo e perder a própria alma? Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ou seja, se eu conquistar a minha alma, eu posso conquistar o mundo, como também não faz a menor diferença para mim, né, conquistar ou não conquistar, porque eu já tenho o que é mais importante. Agora, de que adianta o homem conquistar todo o mundo e não ser dono da própria alma, da própria vontade? Né? Então, que a gente reflita, porque nós temos aí realmente um imenso caminho a fazer, né? Então, vamos finalizar por hoje. Pode trocar essa música. Pode. Só um segundinho. Esse... peraí. E, é, deixa eu colocar aqui o reload. Então, vamos lá. Tá muito alto. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos estes momentos em que nossos espíritos se abrem para a claridade, para o amor, para a presença destes seres de luz que abençoam nossas vidas, que nos entregaram os mapas do caminho, esperando que tenhamos a vontade, a coragem de percorrê-lo. Abençoe, Senhor, a nossa luta de cada dia. Dá-nos a força de enfrentarmos o combate. Dá-nos, Senhor, a humildade de entender que muitas dessas lutas se passarão no silêncio da nossa alma, mas que cada pequenina vitória haverá um sorriso que nos vem do Senhor, de ver-nos finalmente lutando o bom combate, aquele de possuirmos a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossos lares,
nossas vidas, nossos entes queridos. Que nós possamos prosseguir, Senhor, com alegria, com bom ânimo, pois mesmo que venhamos a cair, levantar e cair, nós já entendemos que precisamos continuar. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja o nosso alimento, que nos venha do Senhor os recursos que necessitamos. Abençoe-nos, Mestre, guarda-nos no vosso amor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.